São Paulo e Rio, as duas maiores cidades do Brasil, um pouquinho rivais, é verdade, mas sem dúvida duas grandiosas e importantíssimas cidades para o nosso país. Nesse vídeo a gente vai comparar as duas cidades e é claro que eu não vou fazer isso sozinha, porque eu convidei um time de professores, um time maravilhoso de pessoas lá do Rio de Janeiro que vão falar pra gente um pouco mais sobre as impressões deles sobre a cidade, enquanto eu, uma autêntica paulistana, vou falar sobre a cidade de São Paulo para vocês. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, professora de Língua e Cultura do Brasil para o mundo e hoje de São Paulo para o mundo. Eu vou iniciar esse vídeo fazendo algumas apresentações mais pontuais das duas cidades e eu começo já com uma pequena dica de gramática que vocês vão notar ao longo do vídeo, que a gente sempre vai usar o artigo masculino para falar sobre o Rio de Janeiro. O Rio, do Rio, no Rio. Mas isso não acontece com São Paulo e com a grande maioria das cidades, né? Eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, enquanto que o Rio é uma cidade muito especial, por exemplo. Então, pessoal, as minhas primeiras informações sobre São Paulo é que a gente tem um pequeno apelido para se referir a São Paulo, que é Terra da Garoa. Aqui chove muito, né? Tem muita essa garoa fina, principalmente no passado. Então, esse é o apelido de São Paulo. Você também pode chamar São Paulo de SP. E algumas pessoas de fora de São Paulo chamam a cidade de Sampa. Mas geralmente quem é de São Paulo não fala isso, não. É uma música muito famosa, inclusive do Caetano Veloso, uma música chamada Sampa. E o Caetano não é de São Paulo, então é claro que a música, que é uma homenagem a São Paulo, se chama Sampa. São Paulo é a maior cidade do Brasil e também a maior cidade das Américas. Aqui tem mais gente do que Lima, do que Cidade do México, do que Nova York. É o centro financeiro do país, um centro industrial, corporativo. A população da cidade é de 12 milhões de pessoas, aproximadamente, enquanto que o estado tem mais de 45 milhões de pessoas. É maior que muito país por aí, né? Outra coisa interessante é que São Paulo e Rio têm o mesmo nome. A cidade, que é a capital, e o estado. Isso não acontece com as outras cidades e estados. É verdade, nós não tivemos tanta criatividade. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem como capital a cidade de Porto Alegre. O estado de Pernambuco tem como capital a cidade de Recife. São Paulo e Rio têm o mesmo nome, a cidade e o estado. Então, o estado de São Paulo tem mais de 45 milhões de pessoas. São Paulo é o principal motor econômico do país, é sede de grandes empresas nacionais e também internacionais. As principais bases da economia do estado de São Paulo estão no setor terciário, com serviços, indústria e agronegócio. A gente também tem o maior PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil. E a economia de São Paulo, ela se consolidou principalmente durante o ciclo do café, em meados do século XIX. O café foi muito importante para a cidade de São Paulo e até hoje a gente tem reflexos dessa economia que ainda é forte, mas no passado foi ainda mais forte. Como eu falei para vocês que a cidade e o estado têm o mesmo nome, uma maneira de diferenciar quem nasceu na cidade e quem nasceu no estado é o nome. Quem nasceu na cidade de São Paulo é paulistano e quem nasceu no estado é paulista. Então, a avenida mais famosa de São Paulo, a Avenida Paulista, é na verdade uma homenagem às pessoas do estado de São Paulo. Agora, falando do Rio de Janeiro,
O apelido do Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Muitas pessoas também vão dizer somente Rio ou o RJ. Então, São Paulo é SP, Rio é RJ, que é a abreviação da sigla do estado. Provavelmente você já sabe, mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, muito conhecida internacionalmente. Para muitos estrangeiros, a imagem de Brasil é, na verdade, o Rio de Janeiro, né? É um símbolo cultural do Brasil por causa disso e ela é muito conhecida internacionalmente por suas paisagens naturais e, claro, as festas, né? Principalmente o carnaval. A população da cidade do Rio de Janeiro é de quase 7 milhões de pessoas, então perceba que a diferença é bem grande entre as duas cidades. E a população do estado é de por volta de 17 milhões de pessoas. Então, a cidade do Rio, né, comparando ao tamanho do estado, é bem grande. No Rio de Janeiro, a economia está, obviamente, muito ligada ao turismo, ao entretenimento, mas também ao petróleo e à indústria cultural. As principais bases da economia do Rio de Janeiro são o setor secundário, com o petróleo e o gás, por exemplo, e óbvio que turismo, entretenimento, sendo um grande polo de produção audiovisual. Também tem o segundo maior PIB do Brasil, o estado do Rio, né? Um dado interessante é que o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, antes de Brasília e depois de Salvador. Esse é um dado interessante, porque a família real de Portugal foi para o Rio de Janeiro. E quem nasce no Rio é carioca. E quem nasceu no estado do Rio é fluminense. Duas palavras bem diferentes, né? Então, carioca é quem nasceu na cidade do Rio e fluminense é quem nasceu no estado do Rio. Já sabemos que são as duas maiores e principais cidades do Brasil. Somos vizinhos, como você observou no mapa, mas parece que são dois universos muito diferentes. Por volta de 450 quilômetros separa as duas capitais. Se você viajar de carro, é uma viagem de por volta de 6 horas. De avião é bem rapidinho, menos de 1 hora você já está lá. E a gente vai explorar um pouco mais, então, sobre essas duas cidades. O primeiro tópico deste vídeo é sobre a geografia e o clima de São Paulo e do Rio. São Paulo está localizado num ponto mais alto. O Brasil, no geral, não é um país tão alto, né? Quando a gente compara os nossos vizinhos, por exemplo. Mas São Paulo está numa região mais de planalto. Nosso clima é mais fresco. Ainda é subtropical úmido, muito parecido com o do Rio de Janeiro, é verdade. Ou seja, com invernos mais frios e secos, verões quentes e muito chuvosos, chuvas muito fortes no verão, especialmente no fim do dia, chuvas cada vez mais intensas e destruidoras, na verdade, mas São Paulo é mais fria do que o Rio, obviamente, né? Então, durante o inverno é comum que os nossos termômetros cheguem a 10 graus Celsius, às vezes até menos. Quando você sai da capital e vai para o interior, tem cidades que podem fazer 0 grau, -1, -2. Mas aqui o paulistano está mais acostumado a um inverno um pouco mais frio e seco. O verão é bem quente, mas não é tão quente como o Rio de Janeiro, como vocês vão ver daqui a pouquinho com a professora Andressa. Então, para você sobreviver a São Paulo, o kit de sobrevivência de qualquer paulistano é sempre ter dentro da bolsa um guarda-chuva e uma blusa, porque você vai precisar disso ao longo do dia. Em um dia, você pode viver as 4 estações aqui na cidade. Muitas vezes vai estar mais cinza também, mais chuvoso. Às vezes o céu não vai estar tão bonito assim, mas é uma cidade boa, pode acreditar em mim. Nós também temos praias, não na cidade, mas no estado de São Paulo. Temos praias maravilhosas, eu destaco Ilhabela e Ubatuba,
duas praias lindas no nosso litoral paulista, mas o problema é o acesso a essas praias. Como você precisa descer a serra para chegar até essas praias, o melhor acesso é de carro, infelizmente. Tem ônibus, é possível fazer essa viagem de ônibus, mas não é tão simples e confortável assim. Então, muitas vezes o carro vai ser importante. Não temos trens, infelizmente, mas vai valer a pena o esforço, porque a gente tem praias muito lindas. E também o nosso interior paulista é lindíssimo, muito diverso também. Algumas regiões mais altas e montanhosas, como as cidades de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, lugares bem frios no inverno também, mas com uma paisagem maravilhosa. A poluição, é verdade, é um grande problema em São Paulo. É uma cidade com a qualidade do ar difícil, né? Muitos carros também, muita coisa, muita gente. Nós também temos alguns rios importantes que, infelizmente, estão bastante poluídos, alguns canalizados. Alguns rios estão em processo de revitalização na cidade, então a gente espera muito que isso aconteça e que no futuro a gente tenha de volta rios limpos na cidade. Mas eu quero saber mais da geografia e do clima no Rio. Professora Andressa, fala aí pra gente. Ah, amiga, aqui é quente, viu? Quando Fernandinha Abreu cantou Rio 40 graus, ela não tava de brincadeira. Aqui é Andressa Maia e apesar de ser uma carioca que não gosta de praia, eu amo a minha cidade maravilhosa. Sabe por quê? Porque nem só de praia vive o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. A proximidade com o mar garante umidade o ano inteiro. O verão é mesmo muito quente e muito chuvoso também. A gente tem dias extremamente quentes que a temperatura passa fácil dos 35, 40 graus e o dia sempre encerra com tempestades terríveis. E aí a gente tem o inverno mais ameno, mais seco, mas a temperatura não cai muito não, tá? Fica ali em torno dos 20 graus, apesar de que 20 graus para carioca já é bem frio e todo mundo vai para a rua de cachecol e gorrinho. Agora, vamos falar de geografia, paisagem. Como eu disse, quando pensa em Rio, pensa em quê? Praia. Mas e os cariocas como eu, que gostam mesmo de ir para o meio do mato, que gostam de subir montanha? Não tem problema. Aqui no Rio, você tem tudo isso. Você tem o encontro do oceano com a serra, o que proporciona aquela paisagem digna de cartão postal. As praias de areia branquinha com aquelas montanhas rochosas ao fundo. E isso permite que o carioca tenha várias opções para fazer trilhas, subir montanha, fazer escalada. É um paraíso para os montanhistas. E tem mais, no coração da cidade a gente tem o quê? Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca guarda um pedacinho da Mata Atlântica com várias trilhas e cachoeiras escondidas. Olha, é o paraíso. Você tem na cidade do Rio de tudo um pouco. Agora, para quem realmente quiser fugir do calor, pode sair da capital algumas horas subindo a serra, ainda dentro do estado do Rio. Você tem diversas cidades montanhosas, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, onde dá para curtir um clima friozinho, delicinha, e ainda visitar, por exemplo, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis. Paraíso para quem gosta de montanha, frio, trilha. A cidade do Rio, junto com as cidades vizinhas, guardam tudo para agradar a todos. Tem frio, tem calor, tem praia, tem floresta, tem montanha, tem para todos os gostos. Agora nós vamos falar sobre cultura e lazer. Aqui em São Paulo, gente, a cena cultural é extremamente diversa.
Acho que é a cidade do Brasil que tem mais opções de coisas para você fazer. Tem muito museu, muito teatro, cinema, tem festivais de música, de dança. A gastronomia aqui é incrível, maravilhosa. A vida noturna é muito intensa e tem de tudo. Tudo que você quiser, São Paulo vai oferecer para você, como uma boa metrópole tem que ser, não é verdade? Então aqui você vai encontrar muitos shows, festivais, eventos nacionais ou internacionais, muitos bares, muitos restaurantes e também muita diversidade. Então, um paulistano pode sair no fim de semana ou à noite e fazer literalmente o que ele quiser, que vai ter alguma opção para ele. A cidade também é muito grande, então por isso é um pouco mais fácil de dispersar e ter grupos diferentes. A gente tem grupos de todo tipo que você pode imaginar. Então, às vezes, para fazer uma socialização, pode ser importante que você se abra mais para conhecer novas pessoas, porque cada lugar e cada bairro que você for parece que vai ser uma cidade diferente dentro da própria cidade. Aqui também temos as maiores universidades do país, as mais conhecidas. E um dado curioso é que, ao contrário do Rio, como vocês vão ver daqui a pouco com o professor Tiago, nos feriados e nas férias, a cidade se esvazia. Acho que isso é algo comum em outras grandes cidades, como Londres, Paris, Nova York. Quando tem feriado, é uma paz nessa cidade. Eu particularmente gosto bastante, porque muita gente que mora em São Paulo não é de São Paulo. Então, nessas épocas de férias e feriados, essas pessoas aproveitam para voltar para o interior ou para outra cidade para visitar a família, ou mesmo quem é daqui ou não vai sair para aproveitar as férias e ir para o Rio de Janeiro, né? Então isso é algo comum que acontece, muita gente viaja e aí a cidade vai ficar mais calma, talvez um pouco mais solitária também. O Carnaval de São Paulo está crescendo muito. Até alguns anos atrás, o Carnaval em São Paulo parecia um cemitério. Era muito pequeno, com blocos e bairros de manifestações do Carnaval bem tradicionais e antigos, mas muito pequenos. Nos últimos anos, o Carnaval de Rua de São Paulo cresceu muito, além dos desfiles no Sambódromo, que eram ainda mais tradicionais. E agora a gente tem um dos maiores carnavais do Brasil. O carnaval aqui é muito bom também, então se você estiver planejando férias pelo Brasil, eu consideraria incluir São Paulo também como um destino de carnaval. E falando de futebol, acredito que os dois maiores times da cidade, também os grandes inimigos, sejam o Corinthians e o Palmeiras. O Corinthians é o maior time de São Paulo, um dos maiores do país. E também, além desses dois, eu acrescentaria o time São Paulo. Mas, Tiago, me fala um pouco daí do Rio de Janeiro. Como que é a cultura e o lazer no Rio de Janeiro? Olá, capivarinhas aqui do canal Brasileirices. O meu nome é Tiago, sou professor de PLE. Fui convidado pela Camila para falar um pouco sobre cultura e lazer na minha cidade, no Rio de Janeiro. Para começar, eu vou falar da praia. A praia é fundamental na experiência do carioca, no que é ser carioca. Claro que nem todo mundo gosta de praia, vai à praia, mas eu acho que um grande percentual da população do Rio de Janeiro frequenta as praias. As praias mais famosas, mais frequentadas, estão principalmente na Zona Sul. Tem também a praia da Barra e do Recreio na Zona Oeste. E eu acho que cariocas e também pessoas das cidades aqui da região metropolitana vão para essas áreas sempre nos finais de semana, nos feriados, como hoje que eu estou gravando esse vídeo, é um feriado, as praias estão cheias pelo que eu vi aí. E a praia não é só um lugar de socialização, para tomar um sol, para tomar banho de mar. A praia também é um local de prática esportiva. Muitas pessoas praticam surf, tem as caminhadas, andar de bicicleta na orla, além do próprio futevôlei, a altinha, o vôlei de praia. E a praia também é um espaço de grandes eventos, como o Réveillon de Copacabana, o Réveillon talvez mais icônico do Brasil, com a grande queima de fogos, shows, eventos musicais.
Nos últimos anos, a prefeitura tem realizado sempre no mês de maio para promover o turismo, grandes shows também na praia. Tivemos o da Madonna em 2024, da Lady Gaga em 2025, talvez em 2026 seja do U2 ou da Beyoncé, estão falando por aí. E outro ícone da cultura do Rio de Janeiro é o samba, que está marcado pelas escolas de samba, que atuam o ano inteiro fazendo eventos em suas quadras, feijoadas, eventos, shows de samba aos finais de semana. E também não só apenas nas quadras de samba, mas acontece em vários lugares na cidade, como no icônico bairro da Lapa, né? Então a experiência de ser carioca está marcada por muitas dessas coisas, espaços de socialização, espaços onde pessoas de todas as zonas, de todas as diferentes classes sociais frequentam. E para terminar, eu gostaria de falar um pouquinho do futebol, que é a minha paixão. Temos o icônico estádio do Maracanã, na zona norte da cidade. Ele é um lugar que é sagrado para muita gente, que recebe os jogos principalmente do Flamengo e do Fluminense, mas também do Vasco e Botafogo, que são os outros grandes clubes da cidade do Rio de Janeiro. E já abrigou 2 finais de Copa do Mundo. Creio que é um dos poucos estádios no mundo que tem esse histórico. E além disso também é um espaço para grandes eventos, eventos musicais, eventos religiosos, eventos aí que consagram a cidade, que tem uma vocação para a festa e para os grandes eventos, né? Tem uma frase aí, um ditado popular que diz que é a festa que espanta a miséria, né? Então no Rio de Janeiro nós temos muitos problemas, com certeza muitas contradições, mas essa vocação para a festa faz parte da cultura popular e do que é ser carioca. Vamos seguindo então, agora a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, que é comida. São Paulo, gente, é um grandioso polo gastronômico. Aqui nós temos muitos restaurantes de chefes extremamente conhecidos no país e no mundo, mas isso não significa necessariamente que aqui só tem restaurante caro e chique. Eu acho que São Paulo é uma cidade para todos os bolsos. Claro que é uma cidade muito cara, assim como o Rio de Janeiro, são as cidades mais caras do país, mas tem opção e opção muito boa com todos os preços. Aqui nós temos restaurantes do Brasil inteiro, de todas as regiões do Brasil. Nós temos nossas comidas brasileiras, comidas de influências indígenas, afro-brasileiras. Mas aqui em São Paulo a gente tem 3 grandes imigrações que obviamente vão se refletir na nossa culinária. São Paulo é a terra da maior comunidade japonesa fora do Japão. Também a maior comunidade árabe, com atenção especial aos libaneses, fora lá do Líbano. E também tem uma das maiores comunidades italianas do mundo. Então, quando você abre o delivery aqui em São Paulo, com certeza essas 3 culinárias vão se destacar. Japonesa, árabe, especialmente libanesa, e a italiana. Então, temos grandes restaurantes dessas 3 cozinhas. E é uma grande variedade, uma mistura gastronômica bem interessante. Ao contrário do Rio, como daqui a pouquinho a professora Alessandra vai contar para vocês, o nosso feijão de todos os dias é o feijão marrom. E vocês já vão descobrir como é lá no Rio. Alguns pratos típicos de São Paulo são o virado à paulista, um clássico do dia a dia, da comida, da correria do dia a dia. Quando você quer um prato rápido, a gente tem esses pratos que são chamados de PF, prato feito, que você vai num restaurante um pouco mais simples, uma lanchonete, e sempre vai ter opção de PF para todo mundo, com valores mais acessíveis. E o virado à paulista é um dos clássicos daqui de São Paulo. O bauru também é um sanduíche que foi inventado em São Paulo, é um clássico paulistano, um clássico paulista, além, é claro, do pastel de feira, que lá no Rio também é muito consumido, mas dizem que foi criado em São Paulo, assim como a caipirinha, que foi criada no interior paulista. É impossível falar da comida de São Paulo sem mencionar as padarias, que são quase templos do paulistano. Nós temos padarias muito boas, muito grandes,
E padaria, no Brasil em geral, mas especialmente em São Paulo, não é um lugar só para comprar pão. A gente vai para tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar um café, comer um doce, um sanduíche, às vezes até comer uma refeição completa, sabe? Então São Paulo tem padarias excelentes, de muita qualidade, muitas padarias 24 horas, inclusive, assim como vários outros restaurantes e restaurantes que estão no delivery. Existe essa lenda de São Paulo que se você quiser comer um sushi às 3 horas da manhã, isso é possível, porque vai ter algum restaurante aberto e você vai conseguir comer seu sushi às 3 horas da manhã. E eu devo concordar que isso é verdade. Então agora a gente vai saber um pouco mais sobre a comida no Rio de Janeiro com a professora Alessandra. Oi Camila, oi pessoal, tudo bem? Como você falou, Camila, sobre o feijão, foi uma surpresa pra mim quando fui a São Paulo e vi que vocês comem um feijão chamado carioca, mas que não é o feijão comido pelos cariocas. O feijão comido pelos cariocas no dia a dia é o feijão preto, né? Que é inclusive o feijão usado na feijoada. Feijoada que vem com as carnes de porco cozidas ali dentro, se é a receita original, né? Pode ser, claro, uma adaptação para a receita vegetariana. Vem com arroz branco, vem também com couve picadinha e refogada, alguns gomos de laranja e, claro, a farofa para fechar com chave de ouro, que é a coisa mais gostosa desse mundo, é a farofa. Além disso, né, continuando a questão do feijão, aqui no Rio a gente tem o feijão amigo ou o caldinho de feijão, que é muito tomado em bares, né, que nada mais é do que um caldo de feijão batido. Então o feijão não fica com os grãos ali, né? Ele fica mais líquido, mais cremoso, parecido com uma sopa, é um caldo, e que a gente toma no bar. Então nessa cultura de bar, de boteco, assim, mais informal, né? Você tá ali bebendo uma cerveja, inclusive é a cerveja a nossa bebida dos bares, né? A cerveja ou o chopp, que é a cerveja na pressão. A gente normalmente tem essas comidinhas, assim, de bares, que dentre elas tá o caldinho de feijão, que é uma ótima opção. Uma grande diferença entre os dois estados é no cachorro-quente. Quando a gente come o cachorro-quente aqui no Rio, se a gente vai colocar algum elemento de batata dentro do cachorro-quente, a nossa batata nunca é um purê de batata, mas sim batata palha, né? Que é aquela batatinha crocante. Então, para dar aquela crocância, fechar ali os elementos do cachorro-quente com crocância e não com mais coisas macias, né? Então, normalmente a gente bota ali por cima do nosso cachorro-quente. Uma combinação que é muito famosa daqui do Rio é o mate gelado junto com o biscoito Globo ou biscoito feito de polvilho, né? O polvilho é um dos produtos que a gente tem da mandioca, um dos vários produtos que a gente faz a partir da mandioca, né? Então esse biscoito de polvilho, algumas pessoas dizem que ele não tem gosto de nada, porque realmente é um sabor muito neutro, né? Ele pode ser salgado ou doce, e a gente come esse biscoitinho junto com um mate gelado na praia. É bem comum, inclusive tem os vendedores que vendem as duas coisas juntas, né? Ele passa vendendo mate e ao mesmo tempo ele é um vendedor de biscoito, o Globo. E o mate aqui no Rio é sempre gelado, até porque é um estado muito quente. Nós não temos aqui a tradição do mate quente como em outros lugares do Brasil, por exemplo, alguns lugares do sul do Brasil, né? Aqui o nosso mate, sempre que a gente toma mate, é gelado. E aí o mate pode vir com limão ou não. Aí fica a sua escolha, mas as duas coisas são maravilhosas. Um outro lugar onde a gente come biscoito de polvilho, não o mate, mas o biscoito de polvilho, ele é muito vendido no trânsito. Então, se você tá em um trânsito ali, parado no carro um tempo, em alguma avenida bem movimentada, normalmente vai aparecer um vendedor de biscoito de polvilho, né, pra te vender ali o biscoito para te ajudar a passar aquele tempo, a matar o seu tédio de ficar dentro do carro horas e horas esperando o trânsito passar. Voltando para a cultura dos bares, aqui a gente tem muito essa cultura dos bares mais informais, mais descontraídos, né? Um botecozinho. Então, normalmente a gente tem esses petiscos, esses aperitivos de bar, né? Algumas coisinhas fritas, bolinho de feijoada, por exemplo,
o caldinho de feijão, o bolinho de bacalhau, que também merece um destaque bem especial, que é muito comido aqui no Rio. E para experimentar a nossa culinária aqui do Rio, eu indicaria um lugar que não é tão frequentado assim por turistas, que é a CADEG, que fica na região da zona norte do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, então não fica naquela parte super turística da zona sul, né? E é um lugar onde você pode conhecer restaurantes, ele é o nosso mercado municipal, né? Tem restaurantes, tem flores, frutas, legumes, enfim, tem de tudo para você experimentar e viver um pouquinho da cultura da zona norte do Rio, do subúrbio carioca. Espero que vocês tenham gostado, eu poderia passar o dia todo falando aqui sobre comida. Chegou o momento de entender um pouco mais como é o estilo de vida, como é o comportamento do paulistano. Alguns dizem que somos frios, mas eu não acho que a gente seja frio realmente. É que São Paulo tem um ritmo de vida muito, muito acelerado. O foco é muito o trabalho, negócios, inovação. Um paulistano sempre vai falar sobre trabalho com você num encontro. Quando a gente conhece alguma pessoa nova numa festa, amigo de um amigo, a gente sempre vai perguntar: o que você faz? O que você faz da vida? Porque temos um interesse muito grande de saber sobre o trabalho da outra pessoa. Sim, gente, é uma cidade de trabalho, mas também é uma cidade de muita oportunidade. Então, esse tema de trabalho, vida acelerada, e estresse, e burnout, e loucura é muito presente na nossa rotina. O paulistano, é verdade que, no geral, é um pouco mais reservado, principalmente quando comparamos com o carioca, né? Mas não somos exatamente frios. Vocês sabem que pontualidade é um tema sensível para brasileiros, né? Nós não somos o povo mais pontual do mundo, mas é verdade que os paulistanos são bem mais pontuais do que o resto, tá? Então, pontualidade é muito importante em São Paulo. Eficiência, um bom atendimento. Tudo isso é extremamente valorizado aqui em São Paulo. É a cidade do trabalho, então, se você vive em um ambiente muito fora dessa realidade, é uma cidade que pode ser muito violenta nesse aspecto para você, sabe? Uma cidade que pode te esmagar pelo caos que a gente tem aqui. É uma cidade que pode ser muito solitária também, se você chega sozinho. Mas é claro que a gente vai te acolher, tá bom? Mas tem que ter um pouco mais de paciência, porque a vida aqui é um pouco mais complicada mesmo. São Paulo também é uma terra importante para moda, desfiles, tem uma cena fashion muito importante, tem o São Paulo Fashion Week, por exemplo. E isso é muito interessante e eu valorizo muito, que é a liberdade total que existe aqui em São Paulo na forma como você se veste. Daqui a pouquinho, a professora Luciana vai contar pra gente que no Rio é um pouquinho diferente, né? Mas aqui existe uma diversidade muito grande no estilo. É claro que o clima ajuda, né? São Paulo é mais frio do que o Rio. Então, a gente tem mais possibilidades de pôr outros estilos diferentes de roupa. E uma coisa que eu adoro é que aqui você pode usar a roupa que você quiser, você pode ter o estilo que você quiser, que ninguém ou quase ninguém vai te julgar. Eu vejo pessoas com as roupas e estilos mais loucos pela rua, especialmente numa região mais central da cidade, e é muito interessante porque a gente faz o que quiser por aqui. Temos um estilo muito mais urbano, a cena do grafite é bem importante aqui, é uma cidade com muito grafite. E, diferente dos cariocas, a gente não usa tanto chinelo, sabe? A maioria dos paulistanos usa sapato fechado, tênis. O chinelo aparece, mas não é tão comum. Então agora a professora Luciana vai contar pra gente como que é esse estilo de vida lá no Rio de Janeiro. Oi, eu sou a Luciana e eu vou abordar alguns aspectos sobre o estilo de vida e o comportamento no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, vale frisar que o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, com temperaturas altas praticamente o ano inteiro e, muitas vezes, registrando sensação térmica
quase desumana. Isso impacta diretamente a vida dos cariocas. Por isso nós procuramos sim passar mais tempo ao ar livre, procurando locais onde a gente tenha ar fresco e água. Água da praia, água da piscina, água do chuveirão instalado no fundo do quintal ou de uma mangueira na laje. As nossas roupas também acabam sendo mais leves e mais informais. Bermuda e top, short e camiseta. Isso daí, sem esquecer o chinelo nos pés, isso é praticamente o uniforme do carioca. No quesito maquiagem, as mulheres costumam não utilizar tanta maquiagem porque a gente vai derreter antes mesmo de sair de casa. Então a opção é por uma maquiagem mais leve e muitas vezes maquiagem nenhuma. Por questões de segurança, nós costumamos não sair nas ruas usando coisas de ouro ou até mesmo folheados. Na verdade, qualquer acessório que chame muito a atenção, tenha muito brilho, tenha uma aparência de joia, eu acho que a gente costuma evitar para não chamar a atenção e não correr riscos aí com a nossa segurança. A pontualidade carioca é um outro ponto bastante relevante de ser falado aqui, especialmente na esfera privada, pessoal, ou seja, chegar num compromisso como uma festa, ir a um churrasco, um compromisso de encontrar amigos num bar, essa pontualidade é praticamente inexistente. Então é necessário muita paciência, muito jogo de cintura, especialmente para aquelas pessoas do grupo que costumam ser mais pontuais, né? A gente também fala bastante alto, pelo menos essa é a minha percepção. Muito alto mesmo. O Rio é uma cidade barulhenta, como a gente está muitas vezes em locais abertos, o som, né, a acústica não é muito boa, então a gente já fala alto mesmo e acaba falando alto até quando estamos em recintos fechados. E já que estamos falando aqui da fala carioca, eu não posso esquecer dos palavrões. Sim, falamos palavrões. Alguns deles já foram quase que incorporados como uma pequena pausa ou uma vírgula, e outros são realmente para dar ênfase àquilo que a gente está contando. E por fim, eu gostaria de falar aqui da informalidade ou talvez da falta de cerimônia que a gente tenha nas nossas relações, especialmente quando estamos fazendo novos amigos. Então é muito comum que uma pessoa que esteja sentada próximo de você na praia ou na fila do caixa do supermercado, rapidamente a gente já começa a conversar e parece que a gente já se conhece realmente há anos, né? E no final dessa conversa a gente pode até trocar contato, trocar telefone e com a promessa de bora marcar, só que a gente não marca nunca. Mas não fique triste, isso não significa que a gente não está pensando na pessoa ou que foi falso. Muitas vezes é só para deixar realmente uma porta aberta para um futuro contato, porque se a gente não trocar telefone, aí sim é que deu ruim, é porque a gente realmente não quer contato nenhum. Fica a dica. Agora nós vamos falar sobre o transporte e a urbanização de São Paulo. São Paulo tem a rede de metrô mais extensa do país, é bastante eficiente também, muito seguro, muito limpo comparado a outras grandes metrópoles do mundo. Claro que a cidade é muito grande e nunca vai ter metrô suficiente na cidade. Mas se você é turista e tá hospedado em uma região um pouco mais central da cidade, eu tenho certeza que você vai fazer tudo de metrô. Também é uma cidade extremamente vertical, tem muitos prédios, 1 milhão de prédios muito altos, arranha-céus, bairros muito densos também. E é verdade que precisamos um pouco mais de parques. São Paulo é uma cidade verde, mas nem tão verde assim. O nosso parque mais conhecido é o Parque Ibirapuera, que é um parque muito grande na cidade e com muitas atrações culturais lá dentro. Muita coisa de esporte ao ar livre para ser feita também. Mas, na minha opinião, a gente precisava de mais parques pela cidade. Nós temos muitos bairros muito conhecidos aqui.
Por exemplo, o bairro da Liberdade, que é um bairro de cultura asiática muito forte, com destaque à cultura japonesa. Também tem outros bairros mais nichados, com certas culturas mais presentes em cada um deles. E a nossa cidade, ela é dividida por zonas. Então, um paulistano sempre vai perguntar em qual zona você mora. Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste ou o Centro. E em cada uma dessas zonas tem diversos bairros, alguns bairros bastante conhecidos. Ao contrário do Rio de Janeiro, as favelas de São Paulo, elas estão localizadas mais nas periferias. No Rio de Janeiro, a geografia de morros também tem essa característica das favelas estarem nos morros, enquanto que em São Paulo é mais diferente e as favelas estão em áreas mais planas e periféricas, mais distantes do centro. No Rio de Janeiro existem complexos maiores e muito mais integrados à paisagem, é um aspecto cultural muito conhecido no Rio de Janeiro, inclusive. As duas principais favelas de São Paulo são Paraisópolis e Heliópolis. E no Rio de Janeiro, eu acredito que a maior favela mais conhecida é a Rocinha. Mas também tem a comunidade do Rio das Pedras, que é bastante grande. Falando sobre a periferia, quem mora na periferia de São Paulo tem um grande problema de transporte. Se você mora na periferia e trabalha no centro, como é com a maioria das pessoas, você pode demorar de 2 a 3 horas para chegar ao seu trabalho. Imagina você gastar de 2 a 3 horas para ir e de 2 a 3 horas para voltar. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas aqui em São Paulo. E São Paulo também tem um problema bem sério com a gentrificação. E, infelizmente, o nosso centro cada vez mais se esvazia, as periferias ficam mais cheias e essas pessoas precisam de muito tempo para chegar até a região central. Então agora a gente vai saber um pouco mais sobre como é o transporte e a urbanização do Rio de Janeiro com o professor Flávio. Olá pessoal, meu nome é Flávio Melo, sou professor de PLE, fui convidado pela professora Camila do canal Brasileirices para falar um pouquinho da minha cidade, a cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. Bom, vou falar para vocês que nos últimos anos a cidade tem melhorado muito a sua condição urbana e na área de transporte, principalmente a partir da Copa do Mundo e das Olimpíadas, onde a cidade recebeu milhares de turistas. Com isso, a cidade sofreu reformas estruturantes bem importantes. Vou dar como exemplo o Porto Maravilha. Foi uma obra feita para revitalizar a zona portuária do Rio de Janeiro, construindo 3 atrações turísticas: o Museu do Amanhã, o Aqua Rio e a Roda Gigante. E tudo isso facilitando a ida do turista através do transporte chamado VLT, que é um trenzinho que corre por dentro da cidade, onde é muito comum nas cidades europeias. E para além disso, a prefeitura e o governo do estado construíram novas estações de metrô que permite com que as pessoas e os turistas acessem a qualquer parte da cidade de maneira muito prática, rápida, segura e confortável. Vou dar um exemplo disso. Você pode visitar a praia de Copacabana utilizando o metrô. Você pode visitar a praia de Ipanema utilizando o metrô. Você pode visitar a Lapa, que é uma zona bastante conhecida no Rio de Janeiro, pelos seus bares, pelas suas casas de show. Então, todas essas estações de metrô deixam as pessoas, os turistas, pertinho desses pontos turísticos. Apenas algumas quadras você pode chegar nesse local de maneira prática e segura. Então, eu deixo aqui para vocês, né, a minha experiência como carioca e aproveito para convidar vocês a visitarem a cidade do Rio de Janeiro, porque é uma cidade incrível, onde é privilegiada pela natureza que praticamente está dentro da cidade, o que é muito difícil
ver as praias, uma região praiana tão perto da cidade como o Rio de Janeiro. Então agradeço aqui pelo convite de poder expor um pouco da cidade em que eu nasci, né? E é uma cidade que eu amo e é a cidade que eu me identifico. Muito obrigado e uma boa experiência para vocês aí no estudo. Tchau, tchau. E finalmente a gente chega à última parte do nosso vídeo para falar sobre o nosso sotaque paulistano e também algumas gírias. Eu vou começar por essa parte de vocabulário. Em São Paulo, a gente usa muito a palavra rolê, enquanto que no Rio é rolé. Então, o que é um rolê para um paulistano? Rolê é um passeio, pode ser uma festa ou simplesmente uma saída que você vai fazer. Então, a gente sempre fala, bora dar um rolê quando você quer convidar alguém para sair. Vamos fazer um rolê, vamos dar um rolê. Mas rolê também pode se referir a uma coisa trabalhosa, muito distante, muito difícil. Então eu posso dizer que para ir até a Zona Norte, aqui do centro de São Paulo, é um rolê, é mó rolê, mó de maior rolê, que significa que é longe, é trabalhoso, é muito complicado. Então, a palavra rolê também pode ter esse sentido um pouco mais negativo para dizer que é algo difícil e trabalhoso. Aqui em São Paulo também falamos muito o tô ligado ou tá ligado, que significa que eu entendo, eu entendi quando eu falo tô ligado e eu pergunto se você entendeu. Tá ligado? Você entendeu? E a gente sempre vai falar, você tá ligado? Então, se alguém fala sobre um amigo que você conhece, a gente pode dizer algo do tipo, tá ligado o João? Você conhece o João? Eu tô ligada, eu sei quem é. Ou quando eu vou fazer uma afirmação e eu quero dar uma ênfase para confirmar com você. Então, eu posso dizer que, nossa, São Paulo é muito grande, tá ligado? E eu falo, tô ligada, entendi, eu sei. Mais uma expressão é a expressão se pá. Dizem que tem origem francesa, mas eu não sei se isso foi confirmado. Mas se pá significa talvez, se for possível, se der. Então, como na frase se pá, eu vou pra festa hoje. Se pá, talvez. Bom, em São Paulo, trampo significa trabalho, assim como o verbo trampar, que significa trabalhar. Busão é o ônibus e breja é a cerveja. Essas são 3 palavras muito utilizadas pelo paulistano, além, é óbvio, da padoca, que é a padaria. Uma característica engraçada do paulistano é que muitas vezes nós não vamos falar o plural. Você pode ser o paulistano mais culto do mundo e ainda assim você vai falar, as meninas vai. Muitos paulistanos falam assim. E também acho que é interessante a gente falar um pouco do nosso sotaque e pronúncia, com destaque, é óbvio, para a pronúncia do R. A palavra porta, por exemplo, um paulistano da cidade de São Paulo vai ter esse R que tem uma influência muito grande dos italianos. Eu falei para vocês, né, que São Paulo tem uma comunidade italiana importante, então a gente tem essa característica do R mais porta, porque paulistanos antigos falariam palavras tipo rua. É uma pronúncia do R que está se perdendo em todo o Brasil, mas esse R no final da sílaba ainda é muito forte para nós. Porta e porquê. Mas vale lembrar que no interior de São Paulo e também em muitas regiões periféricas, o R é aquele R que chamamos de retroflexo, um R mais original do Brasil, que tem influência indígena, que é aquele R de porta, porquê. Então, em São Paulo, essas 2 pronúncias de R, elas serão bastante misturadas.
A gente vai aprender um pouco agora sobre gírias e sotaques do Rio de Janeiro com o professor Roberto. E o Roberto também me lembrou de uma outra coisa interessante para a gente entender e se referir a alguém que é de São Paulo ou do Rio, que é dizer o 011 e o 021. 11 e 21 são os códigos da área. Quando você precisa fazer uma ligação telefônica para alguém de São Paulo, com o telefone de São Paulo, você primeiro vai colocar 55, que é o código do Brasil, 11, que é o código de São Paulo. Rio de Janeiro é 21. Então, muitas vezes você vai ver no perfil do Instagram ou de outras redes sociais a pessoa escrever 011 ou 021. Essa é uma forma de se referir que a pessoa é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, Roberto, conta um pouquinho pra gente sobre o sotaque e as gírias cariocas. Oi Camila, oi pessoal, tudo bem? Eu tive que pensar bastante para selecionar as expressões interessantes. Acho que uma expressão muito fundamental para quem quer conhecer o Rio de Janeiro é a expressão carioca da gema, que é uma expressão que a gente usa para pessoas que nasceram e foram criadas na cidade. Então, carioca da gema é aquela pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, foi criada no Rio de Janeiro e tem, vamos dizer, os trejeitos e todas as características básicas de um carioca. Outra expressão comum é a expressão já é. Já é, que é um sinônimo de ok, e você pode usar para perguntar e dizer, eu estou pensando em ir naquela festa, vamos naquela festa? Já é? Já é? E a pessoa responde com já é. Então, ok, ok. Já é? Já é. Outra expressão muito comum é a expressão marcar um 10, que pode ser usada com um sentido básico de esperar um pouco antes de fazer alguma coisa. A gente tem duas versões muito comuns que são, primeiro, quando você precisa esperar alguém chegar, e aí a gente fala, daqui a pouco eu chego aí. Cariocas têm esse estereótipo de não serem muito pontuais, né? Eu sei que tem gente que não vai gostar muito de eu falar isso. Eu mesmo não gosto desse estereótipo, mas ele existe, né? Marcar um 10 é uma expressão muito comum entre cariocas. Marcar um 10, então, seu amigo tá atrasado, mas ele quer dizer para você que tá chegando, ele fala, marca um 10 aí que eu já tô chegando. Significa que você deve esperar mais um pouco. Seria esperar 10 minutos, mas não é 10 minutos no relógio, né? Então, marcar um 10 é esperar um pouco. Ou você pode usar essa expressão também quando você está em um lugar e você quer ficar um pouco mais lá antes de ir para outro lugar que você precisa ir depois. Então, você está na praia e você precisa ir para o shopping encontrar os seus amigos, ou vocês marcaram de se encontrar em um lugar onde vai ter um show, e você fala, não, ainda está muito cedo, eu vou marcar um 10 aqui, depois eu vou para lá. Significa que você vai ficar mais um pouco no lugar onde você está e depois você vai encontrar as pessoas no lugar onde vocês marcaram de se encontrar. Outra expressão muito comum também relacionada a encontrar pessoas ou a não encontrar pessoas é a expressão dar um perdido. Que significa basicamente você saiu com um grupo de amigos e de repente no meio do rolê, no meio do passeio, né, você sumiu ou uma pessoa sumiu sem dar satisfações de para onde foi, e depois essa pessoa aparece como se nada tivesse acontecido. A gente chama isso de dar um perdido. É como se você sumisse e você não desse uma justificativa e você criasse uma situação em que parece que você se perdeu do grupo, mas você na verdade não se perdeu, você saiu porque quis. Então isso é dar um perdido em outras pessoas. Bom, essas são as expressões que eu selecionei. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sotaque. Eu acho que se você conhece cariocas e talvez prestando atenção em como eu falo, em como outros colegas falaram, você provavelmente percebe que o nosso S no final de sílabas é um S chiado. As expressões que eu usei aqui também, quando eu falo gírias, expressões, esse é muito como uma panela de pressão, como as pessoas dizem. Então esse S chiado é uma característica muito marcante do sotaque carioca. Outra característica também interessante é que muitas pessoas dizem que o nosso R ele é um R mais arranhado, ele é um R mais na garganta. Dizem que tem uma influência francesa por trás disso, então a gente fala Rio de Janeiro com um R mais arranhando na garganta.
Não é tão forte essa característica, mas é uma característica interessante do nosso sotaque. Outra característica muito interessante, e não são todos os cariocas que fazem isso, mas existe um sotaque muito característico do Rio de Janeiro, especialmente de regiões como a Zona Sul, Copacabana, Leblon, em que pessoas falam com vogais mais abertas e vogais mais longas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala carioca, a gente geralmente ouve as pessoas dizendo carioca, carioca, mas esse carioca pode ser mais longo e mais aberto. Então, algumas pessoas falam carioca, carioca. Então, esse O de carioca vira O, carioca, certo? Ou o próprio já é, que em vez de dizer já é, você pode dizer já é, e a pessoa pode responder já é. Então, esse é vira um é, ele se prolonga, e isso acontece muito, especialmente em sotaques de pessoas ali da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, mas não é exclusivo dessa área da cidade. Pessoas de outras áreas também podem falar assim. Acho que isso resume bem o sotaque carioca. Eu poderia falar muitas coisas, mas assim, não cabe nesse vídeo, então eu agradeço e eu espero que essas expressões ajudem vocês a se comunicar com cariocas de uma forma bem produtiva e de uma forma bem rica. É isso, gente. Obrigado. E obrigado, Camila, mais uma vez pelo convite. Bom, pessoal, foi isso. Eu fiquei muito feliz de finalmente poder fazer esse vídeo. Esse tema sobre as duas maiores cidades do Brasil é um tema que há muito tempo eu queria falar aqui no Brasileirices. E eu tô muito, muito feliz por ter contado com a ajuda desses professores cariocas maravilhosos. Vocês viram ao longo do vídeo o nome completo deles e também os contatos, porque se você quiser fazer aulas particulares de português com eles, todos esses professores estão disponíveis. Se você quer conhecer mais da cultura carioca, eu recomendo de olhos fechados qualquer um desses professores. Então, fica à vontade para entrar em contato com eles e agendar uma aula. No começo do vídeo eu também fiz essa brincadeira, dizendo que São Paulo e Rio são um pouco rivais, e é verdade, mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo que a gente pode gostar das duas cidades. Gostar de São Paulo não te torna menos carioca e vice-versa. Eu acredito que são duas cidades que se completam, duas cidades de extrema importância para o nosso país. Então agora eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou sobre São Paulo e o que você mais gostou sobre o Rio de Janeiro. Novamente, muito obrigada aos meus colegas que participaram deste vídeo e muito obrigada a você que assistiu até o final. Não deixe de seguir o Brasileirices lá no Instagram, @canal Brasileirices, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!